Por que razão sempre se convidam para as solenidades escolares numerosas pessoas ricas e importantes? O que você pensa sobre isso? Não deseja que seu pai seja um homem importante? Não sente orgulho se ele se torna membro do parlamento e seu nome figura nos jornais? Se ele te leva para morar numa casa grande, ou se vai à Europa e volta de charuto na boca, não se sente satisfeito? Os ricos e poderosos são sempre muito úteis às instituições. A instituição os lisonjeia e eles fazem algo em benefício da instituição. Portanto, há vantagem de parte a parte. Mas a questão não é só de saber por que as escolas convidam pessoas importantes para as suas solenidades. Porém, antes de saber por que também você deseja ser uma pessoa importante. Se casar com o mais rico, o mais notável ou o mais belo dos homens. E quando tem em você tais desejos, já tem em você o germe da corrupção. Entende o que eu estou dizendo? Esqueci por hora a questão de por que a escola convida os ricos, uma vez que as solenidades comparecem também pessoas pobres. Mas alguns de vocês quer sentar-se ao lado de gente pobre? Ao lado dos aldeões? Quer? E já notou outra coisa extraordinária? Como os sannyasis querem ocupar lugares preeminentes, como abrem caminho para a primeira fila? Todos queremos preeminência e aplauso. O verdadeiro Brahmane é aquele que nada pede de ninguém. Não porque seja orgulhoso, mas porque ele é a luz de si mesmo. Nós, porém, perdemos tudo isso. Conta-se uma história maravilhosa a respeito de Alexandre quando chegou à Índia. Após conquistar o país, desejou conhecer o primeiro-ministro, que havia criado tanta ordem no país, tanta honestidade e incorruptibilidade no seio do povo. Ao lhe explicar, o rei que o primeiro-ministro era um brahmane que se retirara para sua aldeia, Alexandre desejou que ele viesse à sua presença. O rei mandou chamar o primeiro-ministro, porém esse se recusou a vir, pois não tinha vontade de se exibir a ninguém. Infelizmente, perdemos esse espírito. Por isso, estamos vazios, embotados, aflitos. Somos mendigos, psicologicamente, a buscar algo ou alguém que nos dê nutrição, que nos dê esperança, que nos dê amparo. E por essa razão é que tornamos feias as coisas que são normais. Está certo que um importante oficial do governo venha lançar a pedra fundamental de um edifício. Que mal há nisso? Mas o que corrompe é o espírito que aí se esconde. Nunca foi visitar os camponeses, foi? Nunca conversa com eles, sente com eles. Veja por você mesmo. O pouco que tem para comer, seu perene labutar, dia após dia, sem descanso. Mas por que acontece que eu lhes tenho apontado certas coisas, já está pronto a criticar outros? Não fique sentado a fazer críticas, pois isso é sem sentido, mas vá ver com seus próprios olhos as condições existentes nas aldeias. E faça lá alguma coisa. Plante uma árvore, converse com os aldeões, convide-os a vir para cá, brinque com os seus filhos. Verá então como surgirá uma sociedade diferente, porque haverá então amor sobre a terra. Uma sociedade sem amor é como terra sem rios, como um deserto. Mas quando há rios, a terra é fértil e há abundância e beleza. Os mais de nós crescemos sem conhecer o amor. E foi por isso que criamos uma sociedade horrorosa, como os homens que nela vivem. Pergunta: você diz que Deus não está na imagem esculpida,
Mas outros dizem que ele lá está e que, se temos fé em nosso coração, o seu poder se manifestará. Qual a verdade a respeito da adoração ou devoção? Resposta: o mundo está tão cheio de opiniões como de homens. E você sabe o que é uma opinião. Você diz isso e outra pessoa diz aquilo, e cada um tem sua opinião, mas nenhuma opinião é a verdade. Portanto, não dê ouvidos à mera opinião, não importa de quem seja, mas descubra por você mesmo o que é verdadeiro. Uma opinião pode mudar da noite para o dia, mas a verdade não pode mudar. Você deseja descobrir por você mesmo se Deus ou a verdade se encontram na imagem esculpida, não é isso? O que é uma imagem esculpida? É uma coisa concebida pela mente e talhada na madeira ou na pedra pela mão. A mente projeta a imagem e pensa que uma imagem projetada pela mente seja Deus, ainda que 1 milhão de pessoas afirmem que é. Dizem que se a mente tem fé na imagem, a imagem dará poder e força à mente. Isso é óbvio. A mente cria imagens e depois tira forças de sua própria criação. É isso que a mente está sempre fazendo, produzindo imagens e delas tirando força, felicidade, benefícios, e com isso permanecendo vazia, interiormente paupérrima. O importante, pois, não é a imagem ou o que a respeito dela dizem milhões de pessoas. O importante é compreender o funcionamento de sua própria mente. A mente faz e desfaz deuses. Pode ser cruel e bondosa. A mente tem o poder de fazer coisas maravilhosas. É capaz de conservar opiniões, de criar ilusões, de inventar aviões a jato que se locomovem a velocidades tremendas. Capaz de construir belas pontes, lançar extensas vias férreas, conceber máquinas calculadoras que excedem a capacidade humana. Mas a mente não pode criar a verdade. O que ela cria não é a verdade. É mera opinião, mero juízo. Portanto, releva descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para descobrir o verdadeiro, deve a mente estar completamente imóvel, completamente tranquila. Essa tranquilidade é um ato de devoção, e não o ir ao templo, oferecer flores, empurrando para o lado, encaminham os que pedem esmolas. Vai propiciar os deuses porque tem medo deles, mas isso não é devoção. Quando se compreende a mente e ela fica completamente serena, sem ter sido posta serena, então essa serenidade é ato de devoção. Nela desponta o que é verdadeiro, o que é belo, o que é Deus. Pergunta: você disse um dia que devemos ficar sentados e quietos para observar a atividade de nossa mente, mas nossos pensamentos desaparecem tão logo começamos a observá-los conscientemente. Como podemos perceber a nossa mente quando a mente é ao mesmo tempo percipiente e coisa percebida? Resposta: essa é uma questão muito complexa e nela estão implicadas muitas coisas. Existe percipiente ou só há percepção? Siga isso muito atentamente. Existe pensador ou só há o pensamento? De certo, o pensador não existe primeiro. Primeiro há pensar e depois o pensamento cria o pensador. Significando isso que se operou uma divisão no pensamento. É quando ocorre essa divisão que nasce o observador e a coisa observada, o percipiente e o objeto da percepção.
Como diz o interrogante, se observarmos nossa mente, se observarmos um pensamento, esse pensamento desaparece e se esvaece. Mas só há de veras percepção e não há percipiente. Quando olha uma flor, quando a vê simplesmente, há nesse momento uma entidade que está vendo? Ou só há o ver? A visão da flor te faz dizer: "Oh, que bela, eu a quero." Torna-se então existente o eu, o produto do desejo, do medo, da avidez, da ambição, que vem na esteira do ver. São estes que criam um eu. Sem eles, o eu é inexistente. Se aprofundar mais essa questão, descobrirá que quando a mente está muito quieta, perfeitamente serena, quando não há nenhum movimento de pensamento e, portanto, nenhum experimentador, nenhum observador, se descobre que essa mesma serenidade tem sua própria compreensão criadora. Nessa serenidade, a mente se transforma noutra coisa. Mas não pode a mente encontrar essa serenidade por nenhum meio, nenhuma disciplina e nenhuma prática. Ela não se verifica se nos sentamos num canto para nos concentrarmos. Essa serenidade vem quando compreende os movimentos mentais. Foi a mente que criou a imagem de pedra que os homens adoram. Foi a mente que criou o Gita, as religiões organizadas, as incontáveis crenças. E, para descobrir o real, você deve ultrapassar as criações da mente.